Oi, gente, boa noite, boa noite. Por falta de conexão estável, a gente está tendo dificuldade de entrar lá pela plataforma do YouTube. Então, para a gente não perder o embalo das jornadas, a gente vai fazer a live por aqui e depois eu vou disponibilizar lá, tá? Bem-vindos. Para quem tá chegando agora, uma boa noite. Gente, eu tô com a câmera virada. Ela não tá frontal, então eu não vou conseguir dar um salve aí para todo mundo, mas quero desejar uma boa noite, tá? E aí o que acontece? A plataforma do YouTube a gente tá tendo dificuldades aqui de estabilidade na conexão. Hoje fechou bastante tempo aqui, tá bem carregado, acredito que seja a instabilidade mesmo que tá fazendo isso, tá? As lives, a jornada das mandalas eram para acontecer lá na plataforma do YouTube, mas hoje a gente está com essa dificuldade. Ontem eu vi que quando a gente subiu o vídeo acabou terminando nos 18 minutos de vídeo e na verdade foram 1 hora de vídeo, tá? De muito conteúdo, então eu não sei o que aconteceu, tá? O YouTube tem algumas regrinhas de que para poder você começar a fazer live, então o canal do YouTube lá ele é bem pequeno, tem poucos inscritos, acredito que seja por isso, tá? E aí eu baixei um aplicativo onde ele me possibilita fazer lives com menos de 1.000 inscritos, tá? Isso é uma das regras do YouTube, para poder abrir ao vivo lá na plataforma. E eu acho que pode ter tido alguma falha, algum problema, e a live de ontem ficou apenas nos primeiros 18 minutos. Uma pena, porque a gente falou sobre muito conteúdo. Mas não vamos deixar, né, com que isso faça com que a gente perca o embalo, né? Oi, gente, bem-vindos. Bem-vindos, tá? Então vamos lá. Ontem a gente falou, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós falamos ontem, só pra gente não, pra deixar registrado, tá? Que depois eu vou deixar esse vídeo disponível lá no YouTube, o de hoje, tá? Deixa eu ver aqui o meu script, vamos ver. Ontem a gente falou sobre o universo das mandalas, né? Falamos sobre a origem das mandalas e o que exatamente são mandalas, tá? A gente tem uma breve noção, muitas pessoas têm uma breve noção do que são mandalas, mas não tem ideia do que elas significam e do poder que elas podem exercer sobre nós, né? Nos beneficiando de inúmeras formas, tá? Para quem não me conhece, tá de primeira vez aqui, eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Gisele, eu sou formada em design de interiores há muitos anos, trabalhei também bastante tempo na área. Depois de várias transições de carreira mesmo, as mandalas voltaram para minha vida há uns 2 anos atrás. Na época da faculdade eu utilizava essa ferramenta para trabalhar a criatividade com a realização dos projetos de interiores que eu executava, tá? E aí, decorrente essas transformações e ciclos, né, que eu passei na área profissional, eu acabei deixando essa ferramenta de lado e há 2 anos atrás elas voltaram para minha vida de forma muito terapêutica, né? Passei por algumas transformações ali novamente pessoais e profissionais e me vi um tanto perdida. E aí eu achei todos os meus materiais da época de faculdade e comecei a criar novamente mandalas e de forma bem terapêutica, né? Então aí, o que aconteceu? Eu comecei a mergulhar de novo no mundo da arte, no mundo das mandalas e busquei formas de cursos de reciclagem para saber os novos materiais, as novas ferramentas para a gente poder estar criando mandalas diferenciadas e com isso também fiz curso de arte terapia com mandalas de forma mais terapêutica. Tudo bem?
Então, com isso eu fiz uma reciclagem. E aí, peço desculpa, gente, minha vizinha tá passando aqui do lado. Pra me dar um oi. E aí, com isso, eu fiz um curso de mandala terapia, que é uma terapia voltada para a parte direcionada para mandalas, tá? E o que isso acontece, gente? Trabalha muitas questões internas. Como eu vinha passando por vários processos, começou a me fazer muito bem. E eu comecei a acessar as mandalas de uma forma como nunca antes. Eu comecei a acessar elas como forma terapêutica mesmo. Hoje sabe-se, né? Vou chegar lá, mas sabe-se que as mandalas elas são muito utilizadas por psicólogos e psicanalistas, né? Para os seus pacientes, nessa busca do autoconhecimento, desse despertar, né? Por quê? Porque é comprovado que ao a gente criar ou pintar uma mandala, a gente entra em conexão com a gente mesmo e a gente o contato nos proporciona um bem-estar, um relaxamento e um equilíbrio das emoções, trazendo mais harmonia para aquele momento, né? E isso foi incrivelmente transformador. E aí, com isso, eu comecei de forma despretensiosa, a mostrar para os amigos, para os familiares, e as pessoas começaram a se impactar muito com as criações. E aí uma amiga do marketing digital perguntou por que você não divulga isso, não cria um Instagram? E eu comecei a criar e comecei a abraçar esse propósito de espalhar essa semente de despertar através da ferramenta das mandalas, né, para o maior número de pessoas. E qual ferramenta melhor para isso hoje em dia do que as redes sociais, né? Então, hoje esse é o meu grande propósito, tá? Bem-vindos, gente. Compartilha aí a live aí no aviãozinho de baixo aqui. Compartilha com mais pessoas aí que possa fazer sentido, que vão gostar de estar participando aí da live, tá? Tô arrumando aqui a câmera um pouquinho. Então, gente, as mandalas, elas chegaram e me transformam até hoje. Porque como a vida é um ciclo, a gente está sempre em transformação. As mandalas, elas operam o tempo todo essa transformação na gente. Então, o que acontece? Como estamos sempre em transformação, sempre vamos estar evoluindo. Então, as mandalas, elas transformaram e vão continuar transformando a minha vida. E não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. Tá? Então hoje eu vejo esse propósito, né, de levar através das redes sociais essa ferramenta tão poderosa que transformou minha vida, que continua transformando e operando muitas curas internas, tá? Voltando aqui então pro meu script, porque senão eu falo demais e eu acabo dispersando, porque a cabeça da gente, eu tenho muita informação aqui para passar para vocês e acabo me perdendo. Então eu tenho um script aqui onde eu consigo seguir passo a passo. Deixa eu hidratar um pouquinho. Então, gente, vamos lá, tá? O que são basicamente mandalas, tá? Mandalas, elas são nada mais do que a representação de forma básica, tá? Para vocês entenderem. É uma representação geométrica, tá? Da dinâmica entre o homem e o cosmos. Basicamente isso, ou seja, entre nós, seres humanos, e o divino, o Criador, o universo, o poder, a energia criadora, tá? Na verdade, a mente em sua totalidade, né? Que trabalha tanto corpo, mente e espírito, tá? Desde o consciente ao inconsciente. Então a mandala ela tem essa representação, tá? É uma geometria considerada uma geometria sagrada por isso, porque ela tem essa representação, né, da dinâmica entre o homem e o cosmos, o homem e o universo, tá? A palavra mandala em sânscrito, ela significa círculo mágico ou círculo sagrado, tá? Por conta do seu formato geométrico mesmo, né? Geralmente circular. Já vi representações de mandalas de diversos formatos, tá? Mas a rigor, a mandala tem esse formato circular, tá? Esse formato geométrico circular.
É o símbolo, na verdade, o símbolo entre o formato circular dela, tá? Significa o símbolo universal da integração e a harmonia. No caso, a integração do homem em harmonia com o universo, tá? Por isso que é considerada geometria sagrada, né? Geometria sagrada, se você escuta, coloca lá no Google geometria sagrada, vai aparecer tudo sobre mandalas, tá? Muita coisa, muito conteúdo bacana, tá? Que eu tô trazendo um pouquinho aqui pra vocês do que eu estudei, que provavelmente vai ser o que vocês vão encontrar, tá? Segundo na internet. Enfim, devido ao seu formato geométrico e a beleza da mandala, de acordo com como ela é intencionada pelo o artista, a pessoa que cria ela, né, auxilia na reconexão mesmo com a essência da natureza, a nossa essência. A gente vive num mundo muito automatizado, né, muito racional, sempre na correria, sempre pensando no além ou agarrados no passado e não conectados no momento presente, né? Então, o acesso às mandalas, elas fazem essa reconexão com a beleza mesmo de uma mandala. Ao contemplá-la, a gente consegue se reconectar com o essencial mesmo, né? Com a natureza, né? O real propósito mesmo. Num sentido mais amplo, ele é um diagrama, tá? Ele é um diagrama que representa tanto um mantra quanto algum atributo divino. Mantras, o que são mantras? Mantras são sons, são palavras repetidas, são sons onde a gente repete palavras, tá? O mantra significa isso. Então, de uma forma representativa de um mantra, se a gente parar para analisar, também são mandalas, tá? Só que em formato de som. E no caso aqui a gente tá falando sobre mandalas num formato geométrico, tá? O quanto o formato delas podem fazer com que a gente se reconecte com a gente mesmo, com o ser divino, né? Com a nossa essência. O trabalho com a mandala, ela tá totalmente conectado com o ser espiritual, totalmente, tá? O artista que geralmente cria uma mandala, ele tá recebendo ali na verdade somos canais de conexão, onde a gente passa, dependendo da superfície, toda essa intuição, toda essa canalização, essa expressão. Então servimos, geralmente a pessoa que cria mandalas, né, o artista, ele serve como essa ponte. Então ali, dependendo do artista, tem alguns rituais. Eu costumo falar sobre esses rituais direto, né, para vocês aqui que me acompanham. E aí a gente acaba sendo um instrumento mesmo de expressão, tanto as intuitivas quanto as mandalas personalizadas, né? Eu trabalho com 2 tipos de mandalas, as intuitivas e as vibracionais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Elas são ferramentas incríveis, como eu falei para vocês, porque esse formato circular geométrico é pura energia concentrada, tá? Por isso a questão da conexão, né? Porque esse formato circular é pura energia concentrada. Então, quando a gente contempla o centro de uma mandala e a gente deixa expandir o olhar, a gente entra em conexão e meditação, tá? Isso é cientificamente comprovado, tá? E aí o que acontece? Vários benefícios, porque vai limpando e curando, né, o que está impedindo ali a gente de evoluir, de atrair de prosperidade e abundância para nossa vida, né? Curando bloqueios e traumas da nossa criança interior ferida, muitas vezes, que nos impedem, né, de evoluir nesse aspecto, né? Sabemos que a infância é um momento muito importante da vida da gente quando nos tornamos indivíduos adultos, né? Então, de acordo com o meio que tu nasce, de acordo com as vivências que tivemos na infância, os acessos ali sobre o amor,
sobre a atenção, né? O que vivenciamos, o meio onde a gente nasceu, a forma como a gente foi criada, isso tudo nos impacta quando adultos. E muitas vezes, se você foi abandonado, se você não teve o amor e o carinho, a atenção suficiente, se você vivenciou situações, momentos dentro da sua família, no meio onde você vivia, na fase infantil, isso pode afetar muito a sua fase adulta, no sentido de a sua vida não fluir, da sua vida não prosperar, você não conseguir gerar abundância na sua vida. Então isso é super comprovado isso. Existem várias ferramentas onde a gente pode estar acessando a nossa criança interior, tá? Mas eu conheço as mandalas, pois funcionam para mim, me trazem muitos benefícios e muitas curas, e também para muitas pessoas, tá? Como a gente estava falando aqui, como ela é uma energia, uma concentração de energia, ela também trabalha diretamente os chakras, né? Os chakras a gente sabe que são pontos de vórtices de energia situados ao longo da nossa coluna vertebral. E quando há um desalinho desses chakras, né, a energia não flui. E muitas vezes acontece também a questão desses bloqueios, né, de você não conseguir resolver uma situação, de você encontrar um desafio e não conseguir soluções para solucionar, de as coisas não estarem fluindo às vezes no seu lado emocional, no seu relacionamento, no trabalho, por conta disso, desse desalinho dos chakras, né? Porque a energia ela não flui. Quando tem um chakra bloqueado, desalinhado com os demais, a energia ela não flui. A gente recebe a energia do plano sutil, onde essa energia ela transmuta, né? Opera curas e transmuta ali energias negativas em boas energias. Se os seus chakras eles estão desalinhados ou um deles está bloqueado, provavelmente você vai ter problemas em alguns desses setores, que é o que acontece geralmente na grande maioria dos casos, né? E aí, a gente entra num fator que, assim, é um trabalho diário. Por quê? Porque nós somos influenciados de acordo com a energia dos ambientes onde a gente frequenta, do trabalho, da nossa própria casa e da energia das pessoas. Então, muitas vezes somos impactados por essas energias e a gente não percebe, tá? Então, as práticas, tanto meditativas quanto de afirmações positivas, de preferência nos primeiros momentos do seu dia, são super importantes para você estar ancorado e fortalecido para percorrer esse dia todo que você está começando e não deixar com que essas influências impactem a sua vibração, né? Então tá tudo super conectado, tá, gente? Super conectado. A origem das mandalas, vou falar aqui rapidinho. A origem das mandalas a gente tem conhecimento, né, registros que os primeiros registros das mandalas, né, foram encontrados os primeiros registros no século VIII no Tibete. Mas não só no Tibete, mas também na cultura hindu, na cultura budista, nos povos do Oriente, né, do Extremo Oriente, nos povos aqui do nosso continente ocidental, da parte ocidental, no continente americano, tanto com índios norte-americanos, ali na América Central, ali onde tem vestígios históricos dos incas, maias, astecas. Aqui na América Latina também foi encontrado muitos vestígios de mandalas, e todas com a mesma ligação espiritual, tá? Que é uma coisa incrível, porque na verdade todas essas civilizações, essas culturas, né, utilizavam as mandalas como práticas de cura, de oração, de conexão, tá? Todas elas. Por isso que a gente costuma dizer que realmente é uma prática, é uma arte, na verdade, relacionada com o espiritual, com o divino mesmo, tá?
e com certeza ela é uma arte muito antiga, né? Por isso que está presente em todas essas civilizações, em todos esses povos, tá? Já na religião católica, a gente pode vislumbrar elas nos vitrais, as grandes catedrais, né? Onde é incrível como a luz do sol e do dia, elas transpassam aquelas cores e dá um efeito incrível, assim, nos vitrais das catedrais. Você que é cristão, que frequenta, né, catedrais e igrejas mais antigas que possuem vitrais, ou até mesmo afrescos, assim, você pode observar que lá vai ter mandalas, tá? É muito incrível. Tanto dentro de igrejas quanto templos, inclusive na religião islã a gente vê muito também, inclusive no piso, né? Nos pisos de mármore a gente encontra grandes mandalas dentro das mesquitas, são trabalhos incríveis, né? A gente convive com mandalas diariamente e a gente nem sequer percebe, assim, né? Porque elas estão presentes em tudo e em todos, na natureza, mas inclusive em nós. Na natureza, se você começar a contemplar os animais, a pelagem muitas vezes de alguns animais, o formato de uma concha, você vai ver ali mandalas, que mais? Na íris dos nossos olhos, vocês vão conseguir ver a geometria sagrada ali presente. Na nossa pele, na estrutura da nossa pele, nas células, no sistema solar, gente, a gente vai encontrar mandalas, enfim, nas flores, num floco de neve, na estrutura de um floco de neve, se você parar para analisar, são formas de geometria sagrada incríveis, puras mandalas ali, né? Então, é muito incrível se você começa a abrir esse olhar, o quanto, né, a gente consegue ter essa percepção e entender que realmente ela está presente tudo em todos, e o quanto se a gente abrir esse olhar, a gente se conectar com elas, a gente pode trazer tantos benefícios na vida da gente. E os benefícios quais são, tá? Os benefícios que as mandalas podem nos trazer: mais foco e concentração, tá? Tanto para crianças como adultos. Eu hoje, para quem está me acompanhando, está vendo, eu estou tendo a oportunidade de fazer parte da atmosfera infantil mais uma vez. Eu moro aqui em Florianópolis e estou trabalhando ali dentro, junto com a recreação de um hotel, e trabalhando diretamente com crianças e levando um pouco da oficina das mandalas para dentro de algumas atividades da recreação. E está sendo muito legal essa experiência, porque as crianças estão tendo contato diretamente com as mandalas e com a energia das cores. Desculpa, gente. Esse horário eu acordo super cedo e esse horário já começa a bater soninho. Então, as crianças tendo esse acesso, e de acordo com o ambiente onde elas vivem, elas estão operando ali curas e estão fortalecendo ali a autoestima e o autoconhecimento desde essa idade. Então, ou seja, estou conseguindo de forma rápida, porque essas crianças que eu estou trabalhando, elas ficam geralmente em contato comigo uma semana, um pouquinho mais, né? Mas elas, por terem esse contato através da arte com as mandalas, elas estão operando ali as curas necessárias e o fortalecimento necessário na fase de quando elas chegarem como indivíduos adultos, né? Então está sendo muito incrível. Então, tanto para adulto quanto para criança, a gente consegue ter todos esses benefícios, mais foco, concentração. Hoje em dia, esse mundo acelerado que a gente vive, as crianças elas estão muito ansiosas e hiperativas. Eu vejo muito caso de criança hiperativa. Oi, gente, bem-vindos. Compartilha aqui no aviãozinho, ó, a live que tá bem interessante. A live ia ser pelo YouTube e a gente teve problemas de conexão, então eu vim direto pra cá pra gente não perder o embalo da Jornada das Mandalas, tá? Falando um pouco sobre o universo das mandalas, e amanhã, quem estiver conectado comigo, tá? Eu acredito que vai ser por aqui, porque se continuar essas falhas de conexão através do YouTube, é uma plataforma mais pesada. Então acontece que as lives, elas ficam oscilando o sinal, e aí compromete a live, na verdade, tá?
Amanhã eu vou ensinar vocês a como fazer a sua primeira mandala e a como se conectar com elas, tá? No final dessa live eu vou dizer os materiais básicos que todo mundo tem em casa pra gente poder amanhã fazer a primeira mandala, tá? Então, gente, como eu tava falando, os benefícios das mandalas, elas vão diretamente para todas as idades, tá? Todas as idades, desde da infância até a fase adulta, até a fase mais idosa, tá? E aí, os benefícios quais são? Eu tava falando do foco e da concentração. A gente está hoje num mundo muito acelerado, a gente tem essa dificuldade de prestar atenção, de estar no momento presente, né? As crianças estão muito aceleradas, as crianças elas estão hiperativas por conta disso, dessa vida maluca que a gente está tendo hoje em dia. E isso é falta de estado de presença total. E as mandalas, elas têm esse poder de você estar em meditação ativa. Para quem não conhece a meditação ativa, trago aqui uma das ferramentas de meditação ativa, né? O trabalho com as mandalas, ou ao colorir ou a criar uma mandala, tá? Que é um pouco diferente da meditação tradicional. Eu ainda tenho dificuldades com relação à meditação tradicional, que é o esvaziar a mente, perninha cruzada, coluna ereta, sabe? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de meditação. Ainda efetuo meditação guiada por conta disso, por ter dificuldade de me permanecer no estado de presença. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Hoje estou bem melhor, graças a Deus, porque eu estou nessa busca e realmente minha vida está muito melhor. A qualidade de vida hoje, para mim, é muito melhor, tá? Então, com as mandalas, eu me encontro em estado de meditação ativo e consigo operar todos esses benefícios que a meditação tradicional também faz, tá? Então, além do foco da concentração, ela me traz para o estado de presença, ela organiza minha mente, meu corpo, meu espírito, tá? Ela, que mais? Ela organiza o caos interior instalado dentro de nós. Todos nós temos inúmeros dilemas internos, tipo, o que eu quero para minha vida, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, qual é a carreira que eu quero seguir. Pra galerinha aí adolescente que faz faculdade, que estão sempre na dúvida, porque as coisas estão muito rápidas, né? Às vezes o adolescente chega numa fase de decisão ali que tem que decidir qual curso vai fazer na faculdade e nem eu mesmo sabe, não tem o autoconhecimento necessário para saber o que realmente quer, né? Então, essa ferramenta de cura que eu apresento para vocês aqui, a Mandala Terapia, elas nos beneficiam muito justamente com relação a isso, porque é um mergulho no autoconhecimento, né? Então, as mandalas, elas proporcionam toda essa organização interna que muitas vezes está totalmente bagunçada, a gente não se acha, a gente se sente perdido, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Eu me vi por muito tempo assim, sem conseguir me achar, né? E as mandalas, incrivelmente, vieram para minha vida, pela segunda vez, como eu falei no início do vídeo, com esse propósito. A arte sempre me acompanhou e eu nunca olhei de forma atenciosa e amorosa para elas. E hoje eu vejo o meu propósito totalmente entrelaçado, assim. O Instagram, o canal lá do YouTube, que não tem o mesmo nome Mandala Luz, o nome do canal do YouTube é Ser Livre, tá? Para quem quiser se inscrever, é um canal que está começando agora, tem o mesmo propósito do Instagram, mas com um nome um pouco diferente, depois eu falo o porquê. Tem esse propósito, utilizar das redes sociais e levar essa semente de despertar, essa ferramenta de despertar com a arte através das mandalas para o maior número de pessoas. E aí, para quem me acompanha sabe, eu já criei aí os primeiros produtos das mandalas, as camisetas e as cangas, também com esse propósito. Eu pensei, gente, mais uma forma de eu conseguir chegar nas pessoas, de eu conseguir levar as mandalas para o maior número de pessoas através de produtos, né? As mandalas, elas dentro de casa, elas proporcionam o equilíbrio das emoções, o equilíbrio energético da sua casa. Ela deixa a sua casa mais harmoniosa, né? Equilibrando as energias dos ambientes.
mas não só dos ambientes, a nossa própria energia, nosso campo vibracional também. Então, se a gente utiliza uma camiseta com uma mandala que é criada de forma intencional para vibrar luz, amor, de acordo ali com a energia das cores, com a energia dos símbolos que constam nela, com a energia do determinado arquétipo que tem nela, com a energia dos números, a quantidade de elementos, tudo isso é intencionado na hora da criação. E isso vibra de forma com que nos beneficiam. Então, ao vestir uma camiseta ou estar com algum produto, vestindo, por exemplo, uma mandala, você pode ir no trabalho e você vai estar ali vibrando uma energia bacana durante o seu dia, não caindo em possível... O que aconteceu aí, gente? Não sei. Vamos ver. Aconteceu alguma coisa aqui de conexão. Espero que estejam todos me ouvindo. Enfim, você estando com uma mandala na sua roupa, por exemplo, como estampa, você também está utilizando ela como um amuleto, né? Eu estava falando agora anteriormente sobre como nós somos influenciáveis, né? Entrando em contato com energia com pessoas e dos ambientes onde a gente frequenta. Então, quando a gente está utilizando uma mandala, é que nem a gente quando utiliza um cristal. Sugiro sempre vocês a utilizarem um cristal também, tá? Porque ele filtra as energias, ele tem essa capacidade. Então, eu vi com os produtos, a ideia de fazer produtos, isso, chegar para o maior número de pessoas também, além das redes sociais, e onde as pessoas estão ali, tá? Super protegidas ali para fazer o seu dia fluir, seu dia feliz, alegre, motivado, tá? Então, as mandalas, elas trazem muitos benefícios para a vida da gente, tá? Então, além do foco, da concentração, da organização do caos interno, né? Corpo, mente, espírito, elas também trabalham a criança interior, que para mim é uma das coisas mais importantes. Porque, gente, a gente às vezes não prospera, a gente não tem abundância, a gente as coisas não fluem na vida da gente de forma positiva, a gente não consegue conquistar o que realmente a gente quer provavelmente, tá? Provavelmente é alguma crença, é algum padrão pré-estabelecido que vem lá da infância. Foi algo que você vivenciou, foi a maneira com que você foi criado, foi as experiências que você vivenciou na infância que criaram bloqueios, crenças e que estão impedindo você de eliminar e poder se abrir para essa evolução, tá? Então, as mandalas, elas trabalham diretamente com a criança interior, que para mim é uma das coisas mais importantes que vão fazer com que a gente consiga ressignificar esses bloqueios, esses traumas, fazendo com que a gente realmente desabroche para a vida, esteja aberto, receptivo para a abundância e a prosperidade, que é de direito de todos. Só que a gente não consegue ter acesso justamente por isso, tá? Também por conta da gente viver num plano, né? Numa dimensão muito densa, numa dimensão que vibra numa energia um pouco mais baixa do material, onde a gente não consegue muitas vezes ter essa abertura de olhar, né? essa clareza, tá? Além disso, as mandalas trabalham diretamente também com os chakras, como eu falei para vocês. Como a mandala é uma energia, ela também trabalha a energia do nosso corpo, né? A energia do nosso campo vibracional, que está relacionado totalmente aos chakras, né? E o que são os chakras? São vórtices de energia distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, tá? Os chakras é originário das escrituras sagradas do hinduísmo, né? E chakra, em sânscrito, significa roda, né? Porque ela significa... os chakras, eles são vórtices de energia, ou seja, eles estão sempre em constante movimento circular. Por isso que em sânscrito chakra significa roda, totalmente ligado às mandalas, que são energias também, geometrias sagradas em formato circular, né? Que mais? Bom,
Mandalas estão totalmente ligadas à questão do autoconhecimento, essa busca interna, como eu falei para vocês, porque trabalha todos esses benefícios que a gente comentou aqui, né? Eu trabalho com 2 tipos de mandalas, intuitivas e as vibracionais, lembrando que para mim ambas são intuitivas, porque como eu falei anteriormente, nós somos artistas que servimos como um canal, como por exemplo um canal entre o ser espiritual, tá? E o local onde a gente vai criar e expressar essa intuição, expressar essa intenção na hora de criar uma mandala, tá? Então, para mim, ambas são intuitivas. Só que as vibracionais, eu nomeei com esse nome, que são mandalas personalizadas. Eu crio uma mandala exclusiva para uma pessoa, de acordo com um simples questionário, onde a gente vai conversar, bater um papo. Eu vou saber um pouquinho da busca daquela pessoa, dos propósitos, dos sonhos, o que ela quer ressignificar na vida dela. E através dessas informações e através de um ritual de criação, eu sempre utilizo o mesmo ritual, que é com o auxílio dos elementos, dos 5 elementos, né, da natureza, os 4 elementos da natureza, e o 5º que seria o éter, a conexão, né, espiritual. E também utilizo o reiki na hora da criação das mandalas. Para quem não conhece, o reiki é também um trabalho de energia, de cura com as mãos, tá? Então, eu utilizo muito desse ritual e também desse simples questionário, onde a gente vai estar canalizando, tá? Colocando a intenção certa na hora da criação daquela mandala. Então, as vibracionais, eu dei esse nome para diferenciar das mandalas que geralmente eu crio, que estão disponíveis aí de fácil acesso para todos, né? As pessoas que se conectam com uma determinada mandala podem adquirir ela, podem estar vibrando com ela ou na sua casa, ou como roupa, como blusa, como camiseta, como canga, enfim. Tem várias ideias esse ano de produtos, então vocês fiquem ligadinhos que vai ter bastante produto aí para vocês estarem vibrando luz e amor por onde for. Gosto muito dessa frase, que tem tudo a ver com o propósito, né, dos produtos Mandala Luz. Tá, gente? Então, os 2 tipos de mandala que eu geralmente trabalho. As intuitivas são as que eu propriamente crio no momento que eu estou passando, né? De acordo com a minha busca, eu crio, e muitas pessoas também se impactam, se apaixonam, né, por essas mandalas, porque estão também, se conectam porque estão naquela mesma busca, naquela mesma intenção de quando eu criei aquela mandala. Isso é muito lindo, assim, muito bonito. Falar rapidamente aqui o porquê que as mandalas, elas são cientificamente comprovadas, né, todos esses benefícios, né. Carl Gustav Jung, para quem não já ouviu falar, tá, ele foi o fundador da psicologia analítica, ele foi um suíço, tá, onde ele conseguiu, mais conhecido como Jung, se escreve Jung, para nós aqui em português é J-U-N-G, tá? Ele foi o cara que fundou a psicologia analítica. Ele, na verdade, ele desenvolveu o conceito da personalidade extrovertida e introvertida, tá? E de acordo, não só isso, mas também os arquétipos e o inconsciente coletivo, tá? Ele organizou grupos de estudos e ele viu que muitos benefícios aconteciam nos seus pacientes e de acordo com os estudos, né, junto com os seus alunos, de que você desenhar dentro de um círculo operava muitos benefícios em termos de relaxamento, né? Enquanto que desenhando dentro de um quadrado já era um pouco diferente, né? Então, a partir daí, ele começou a ver que o desenho de forma circular, ele tinha uma série de benefícios, tá? Que mais aqui que o Jung dá em tese? Foi comprovado cientificamente os benefícios das mandalas em torno de 1987, tá? Ele demonstrou a teoria num grupo de estudantes, como eu tinha falado para vocês, essa questão de desenhar num círculo ou num quadrado. Ele viu que proporcionava muito efeitos relaxantes, né? Curadores, calmantes, né? Trazendo uma sensação maior de bem-estar mesmo, tá? Então, ao colorir, ele também descobriu que ao colorir a mandala,
né, potencializava, na verdade, diminuía quadros de ansiedade. Porque além de colorir, de estar trabalhando, criando ali, em contato com uma energia, com uma arte, um formato circular, também tinha acesso à energia das cores. Né? Então isso foi muito incrível, assim, as descobertas ao longo desses estudos, tá? Além disso, foi comprovado que as mandalas, elas trabalham os dois lados do cérebro. O lado esquerdo, que é ligado ao masculino e ao racional, e o lado direito, que é ligado ao feminino e ao emocional. O que acontece? A gente sabe que vivemos hoje num mundo muito automatizado, muito acelerado, muito racional. Então, está tendo um desequilíbrio, né, nesses aspectos. E a mandala, ela te devolve esse equilíbrio, porque você trabalha os dois lados. O lado das curvas, dos arabescos que a gente faz numa mandala, é totalmente o lado emocional, fluido, né, as formas circulares, totalmente ligado no feminino, no lado direito do nosso cérebro. Já as linhas, as retas, os formatos mais geométricos dentro de uma mandala, trabalha o lado masculino, o lado racional. Então, como a gente trabalha com esses dois aspectos, além das energias das cores, a gente consegue ter esse equilíbrio, né, cerebral dentro do cérebro, né? Isso é responsável também, né, pela questão das nossas emoções, está totalmente ligado, né? Isso traz equilíbrio emocional, esse trabalho de ambos os dois lados do cérebro, né? Isso foi tudo comprovado por Carl Jung, né? Ele também observou que ao você começar a ter acesso a mandalas, a gente começa também a sonhar com elas. E quando a gente sonha com elas, elas estão fazendo as curas necessárias na hora do sono, no caso, na hora que a gente está inconsciente, né? De acordo com o estado de sono, né? Ele também diz que a mandala é um arquétipo da ordem, da integração da plenitude psíquica, surgindo com um esforço natural de autocura. Por isso que é totalmente uma ferramenta de autoconhecimento. Porque quanto mais a gente cria, quanto mais a gente tem contato com as mandalas, a gente está trabalhando o autoconhecimento, né? Então, 10 minutos do seu dia, que você está ali tomando seu café da manhã, por exemplo, tomando seu café, você pega um pedacinho de papel e que você esboça ali uma mandala, com um lápis mesmo, uma caneta, você vai ver que ali você já vai estar tendo um pouco mais de harmonia, você vai estar ali no estado de presença e você vai estar proporcionando ao seu dia um dia mais equilibrado emocionalmente, né? Então, se você puder, 10 minutinhos do seu dia, poder ter esse contato, nossa, os benefícios no decorrer dos dias vão ser incríveis, eu tenho certeza disso, porque é assim pra mim e é assim com muitas pessoas, tá? Ele também diz que as mandalas falam diretamente com a nossa alma. Ao elaborar uma mandala, é criar o próprio espaço sagrado, o seu momento ali, né, no estado de presença, um lugar de proteção, né, um foco de proteção para a própria energia. Criar de forma espontânea cores e formas dentro de um círculo podem ajudar a atrair a cura necessária interna que a gente está buscando, desbloqueando todas essas crenças que estão impedindo a nossa evolução, né? Essa autodescoberta de evolução individual, né? Esse desabrochar para acessar toda a abundância e a prosperidade que está na nossa volta. Então, Carl Jung, ele chegou nessa conclusão. Então, hoje, cientificamente, é comprovado todos esses benefícios terapêuticos através das mandalas, tá? Gente, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre amanhã, tá? Amanhã eu vou ajudar vocês a criar a sua primeira mandala, tá? Vou falar um pouquinho, bem resumido amanhã, tá? Sobre a energia das cores, tá? E a energia dos números, bem básico, tá? Porque isso a gente tem
de forma mais profunda no workshop das mandalas, que eu vou falar amanhã os detalhes do workshop para vocês, tá? Então, antes da gente criar nossa mandala, eu vou explicar de forma básica para vocês a importância da energia das cores, para vocês terem uma ideia de como é interessante a gente ter esse conhecimento sobre as cores. Porque, por exemplo, se você se encontra num dia num estado de energia mais baixo, assim, emocional, de meio desânimo, se você colocar a cor certa, o seu dia muda. Porque tudo é vibração energética, tudo e todos somos energia. Então, por isso é interessante a gente ter um pouco de conhecimento de cada coisa, por exemplo, das cores, dos números, ter acesso a essa ferramenta das mandalas, para a gente poder ter o poder de mudar o estado que a gente se encontra, muitas vezes negativo, tá? Então amanhã eu vou falar para vocês de forma bem resumida sobre a energia das cores e a energia dos números, para depois a gente sentar e criar a nossa primeira mandala. E depois que a gente criar a nossa primeira mandala, eu vou ensinar vocês a se conectar com ela através da meditação ativa, tá? Vai ser bem bacana amanhã, você não pode perder. Para quem está assistindo a live aí, compartilha para quem você acha que vai fazer sentido, tá? Amanhã a live vai ser bem interessante. Eu não vou deixar salva essa live aqui no Instagram, tá? Então, vamos lá, vamos. Tem muita gente me pedindo para deixar a live salva, tá? Mas num primeiro momento a live não vai ficar salva, tá? Então, bora compartilhar aí para quem você acha que vai fazer sentido, para quem você acha que está necessitando, né, organizar mesmo a sua vida em todos os sentidos, né, principalmente mental e espiritual, tá? Bom, os materiais, tá? Bem simples, todos têm esses materiais em casa. Então, a gente vai precisar de um papel, tá? Papel, qualquer papel. Se você não tiver papel folha A4 branca, pode ser folha de caderno, tá? Mas se for lisa é melhor, para você também não se confundir com as linhas ali de folha de caderno, tá? Melhor se tiver folha lisa. Se não tiver, gente, não é impedimento para não fazer a primeira mandala, tá? Então, folha de papel, lápis ou lapiseira, tá? O que você tiver em casa, borracha, uma régua, se você tiver. Se você não tiver régua, gente, qualquer superfície durinha que seja reta serve como uma régua, tá? Uma caixa de sapato, enfim, uma forma de cozinha que você tem que tenha um dos lados ali retinho, serve como régua, tá? Também não é empecilho, se você não tiver acesso a uma régua, não fazer uma mandala, tá? Para quem tiver compasso, show de bola, qualquer tipo de compasso, não precisa ser profissional, tá? Se tem aí filho, sobrinho aí, contato com algum vizinho que tem criança, pede emprestado, bacana. Não tem compasso, não é um problema também, tá? O que eu vou pedir para vocês? Um copo de água normal. A gente vai usar, o copo geralmente ele não é, dependendo do copo, né? Ele não é muito grande, a boca do copo. Então a gente vai utilizar ele, esse círculo como o círculo principal, tá? E aí depois, gente, se vocês conseguirem um prato ou um pires que seja de vidro transparente ou de acrílico, enfim, mas que seja transparente, para a gente poder enxergar o primeiro círculo e poder posicionar ele, o segundo círculo, de forma mais o mais próximo possível do centro, tá? Para ele ficar alinhado com o círculo, o primeiro círculo e o círculo embaixo, tá? Então, se você tiver em casa, amanhã eu explico melhor, mas se você tiver em casa pires, pratinho, prato de refeição transparente, melhor, tá? E um copo. Aí, com 2 círculos, a gente já consegue fazer uma mandala bem bacana, tá? Para quem não tem compasso. Lápis de cor ou canetinha. Se você tem só uma cor, não tem problema, tá? A gente consegue fazer nuances, degradês de uma mesma cor que fica incrível. Eu fiz uma mandala, amanhã eu vou mostrar pra vocês, tá? Que ela não tá aqui comigo, não tá de fácil acesso. Eu fiz uma mandala esses dias, eu tava com as crianças, deixei elas fazendo ali, criando, na verdade tendo o contato com as cores ali. Enquanto elas faziam, eu peguei um papel
e fiz uma mandala com lápis cor de azul. Ficou incrível, tá? Ficou muito bonito. Amanhã eu mostro pra vocês. Então, pra você que não tem várias cores, não se apega, tá? 2 cores é legal, 3 cores, várias cores melhor ainda, porque daí a gente, na hora da criação, você vai ter a sua intuição ali, vai lhe dizer as cores que você vai querer trabalhar, para quem tem várias cores de lápis e canetinha em casa. Mas para você que não tem, uma cor já basta, tá? A gente pode fazer um trabalho incrível com uma cor somente, tá, gente? E é isso, material básico para a gente criar a primeira mandala, e depois da primeira mandala, eu tenho certeza que você vai começar a querer criar mais e mais mandalas, porque realmente a gente começa a trabalhar melhor o traço. A gente aqui não trabalha com perfeição, tá? A perfeição é uma coisa que é impossível, é só Deus mesmo que consegue ser perfeito, tá? Mas a gente não trabalha com a perfeição. Oi, gente, estamos quase acabando a live aqui, tá? Falei um pouquinho sobre o universo das mandalas. Para quem tá chegando agora, amanhã, tá? A gente vai fazer uma live, tá? A live vai ser mais tarde amanhã, gente, tá? Porque eu tenho um compromisso amanhã que foi de última hora. Então a live vai ser mais tarde. Aliás, vamos deixar essa live para segunda-feira, porque eu acredito que domingo, depois das 10 da noite, vai ficar tarde para todo mundo, tá? É questão de trabalho, me surgiu um imprevisto no trabalho, então amanhã eu vou trabalhar até mais ou menos esse horário, até 10 da noite. Então a live de amanhã já vamos deixar aqui estabelecido para segunda-feira às 8 horas da noite, tá? Essa live de hoje eu vou deixar disponível aqui no Instagram com as informações para você que não assistiu lá desde o início poder assistir e compartilhar, gente, essa live de hoje, tá? E avisar sobre a live de segunda-feira, tá? Para o maior número de pessoas, tá? Esse é o propósito da Mandala Luz, é levar para o maior número de pessoas aqui pelas redes sociais e também através dos produtos essa ferramenta de despertar através da arte terapia com as mandalas, tá? E se você puder fazer parte disso, vai ser muito incrível e eu sou muito grata. Fazer parte e poder também compartilhar com o maior número de pessoas, aí a gente entra nessa egrégora de despertar, onde a gente adquire mais conhecimento para a gente poder ter uma vida mais leve, mais feliz, uma vida mais compreensiva, uma vida mais criativa na hora dos grandes desafios que a vida nos traz, né, como aprendizado, tá, gente? Então compartilha essa live de hoje e aí a gente deixa estabelecido que a live de amanhã vai ser então na segunda, tá? Segunda dia, que dia é segunda? Segunda dia 7, tá? Dia 7 às 20 horas a gente entra em live, vamos fazer a nossa primeira mandala, tá? E aí depois eu vou ensinar vocês como meditar de forma ativa com essa mandala, de como você meditar através dela, tá? Eu agradeço muito aqui a presença de todos. Mais uma vez eu digo que essa live era para ser no YouTube, mas a plataforma do YouTube é mais pesada, a gente estava tendo problema de conexão aqui, então vim direto para cá, pro Instagram, pra gente não perder, né, o fio da meada e essa egrégora de energia e de busca pro despertar, essa busca de autoconhecimento, aonde vai fazer com que a gente consiga fluir na vida e na jornada de cada um de forma mais leve e mais feliz, tá, gente? Eu agradeço aqui a presença de todos, tá? Quem passou aqui, quem deu um oi, fiquem com Deus, uma excelente noite, segunda-feira, dia 7, às 20 horas, encontro marcado com vocês. Vamos criar nossa primeira mandala e aprender a se conectar com ela, através da meditação ativa. Eu fico aqui com imensa gratidão, o coração transbordando de amor e alegria. Deixo um beijo carinhoso para vocês. Até segunda. Namastê.